Hello, this is Phil Sibaki. Hoje eu vou estar falando sobre os tipos de faculdades nos Estados Unidos. Primeira coisa é quando nós falamos em faculdade nos Estados Unidos, normalmente nós falamos ou a palavra college ou a palavra university, e para seus fins é basicamente a mesma coisa, porque college e university, os dois têm programas de graduação. Então, a principal diferença entre os dois é que university vai ter pós-graduação, programas de pós-graduação também. Então, mas isso uh, só tem algumas diferenças que afetam você quando você está fazendo graduação. Então, em inglês, a palavra undergraduate ou bachelor's degree quer dizer graduação. E quando eles falam graduate, graduate school ou graduate program, na verdade isso está falando sobre pós-graduação. Então, Masters e PhD que é Doctor of Philosophy ou doutorado, essas degrees são de graduate school, ok? Então, um college tipicamente vai ter nenhuma programa de pós-graduação ou vai ter só alguns programas de pós-graduação. Então, essa é a diferença. Você pode pensar que essa é uma desvantagem, porque se eu quero continuar na mesma faculdade e estudar no graduate school, é mais difícil fazer. Eu não vejo isso como uma desvantagem. Assim, quando eu fui na minha faculdade e eu pensava em continuar o mestrado na mesma faculdade, até meu professor falou, não, você deve ir para outra faculdade, conhecer outro lugar e não fica aqui depois que você forma. E também, assim, se você está num college, aí os professores, eles tipicamente não vai estar gastando nenhum tempo orientando alunos de mestrado e doutorado nas pesquisas, então eles podem focar totalmente nos alunos de graduação. Então essa é uma vantagem de um college. Os dois tipos de faculdades principais nos Estados Unidos são os públicos e os particulares. Eu sei que no Brasil os públicos, tipicamente você não paga nada, nenhuma mensalidade uma vez que você entra. Nos Estados Unidos vai pagar, e assim, comparado com 20, 30 anos atrás, você paga até muito para uma faculdade pública ainda. Na verdade, a diferença entre público e particular ficou bem menor do que comparado com antes, né? Então, assim, um public or state university são os faculdades que são subsidiados pelo governo estadual. O governo federal nos Estados Unidos não tem, assim, faculdades fora das academias militares. Então, se você vai num público dos Estados Unidos, você está indo num estadual. Então, como que você identifica se a faculdade é um público ou se é um particular? Normalmente já dá para saber pelo nome, porque assim, uma faculdade estadual normalmente vai estar com o nome University of Florida, ou assim, o nome do estado, né? University of e nome do estado, ou nome do estado, University. Também tem normalmente mais do que uma faculdade por estado. As outras faculdades públicas do estado, eles vão ter outros nomes, tipo nome do estado, State University, por exemplo, Kansas State University. Se você tem mais do que dois, aí tipicamente eles vão começar a usar os direções do compasso, né? Northern Florida University, assim, ele vai começar a colocar mais ou menos a região geográfica do estado como parte do nome. Ou assim, às vezes tem algumas outras variações, mas então basicamente você tem nome do estado no nome da faculdade, normalmente é público. Tem algumas
exceções famosas, tipo o Penn, o University of Pennsylvania, que é um Ivy League, ele é particular. Um, os nomes das faculdades particulares, tipicamente, é nome da região, o nome da pessoa que fundou a faculdade. Então, varia muito, assim, o nome da faculdade. Às vezes você não vai saber se é particular ou não pelo nome. Tipo, University of Miami. Você pode pensar que, então é da cidade da Miami, mas University of Miami é particular. Você vai saber qual tipo de faculdade que é quando você vê o preço, porque a faculdade pública tipicamente é o preço mais barato. Outra diferença entre faculdade pública e particular, normalmente a faculdade pública ele vai ter dezenas de milhares de alunos e o particular vai ter normalmente abaixo de 10 mil alunos. Tem algumas faculdades que ultrapassam um pouquinho 10 mil alunos, mas normalmente essas faculdades que ultrapassam 10 mil alunos é porque eles têm alunos de graduação e pós-graduação junto, então somando todo mundo, às vezes fica assim acima de 10 mil. Normalmente, se você vai numa faculdade particular, uma das vantagens é que é menor. O público varia entre tipo 20 mil alunos e 50 mil alunos. Essas faculdades que têm perto de 50 mil alunos, basicamente isso é uma cidade americana, né? Assim, cidade brasileira de 50 mil pessoas normalmente parece uma cidade bem pequena, né? Mas assim, tem muita cidade nos Estados Unidos que é entre 50 e 100 mil pessoas que tem shopping mall, tem cinemas grandes, tem tudo que uma cidade maior brasileira teria. E quando você tem uma faculdade também na cidade, ele vai consumir muito do espaço, especialmente se tiver 50 mil alunos, e muita parte da população é os alunos da faculdade e também os professores e quem que trabalha na faculdade. Eu mesmo cresci numa cidade com uma faculdade pública e tinha 70 mil habitantes. O número de alunos da faculdade era tipo 35 mil, era metade da cidade. Então, assim, a cidade fica meio dominado a vida da faculdade, né, e os alunos. Falando nisso, quando você vai numa faculdade pública, normalmente essas faculdades não são localizadas, especialmente assim, tem normalmente melhor faculdade do estado. Tipicamente ele vai ter o nome University of e o nome do estado, tipo University of Florida ou University of Michigan. Essa que eles chamam o Flagship University, é a faculdade com melhor reputação do estado. Normalmente você é um formado do colégio naquela estado. Se você é um bom aluno, normalmente você está querendo ir nesse Flagship University, tem uma melhor reputação. Normalmente é muito grande e normalmente foi fundado assim 100 anos atrás e foi localizado numa cidade não grande. Assim, eles normalmente estão localizados em cidade menor com tipo 100, 150 mil habitantes, às vezes um pouco longe do aeroporto internacional mais perto. Então eles tipicamente chamam essas cidades college towns, que é uma pequena cidade, só que ele tem uma faculdade como tipo um centro de cultura e educacional da região, né? Assim, fica um pouquinho mais sofisticado o ambiente de um college town comparado com uma cidade pequena que não tem um campus, né?
Enquanto faculdades particulares, normalmente você pode escolher o tipo de cidade que você quer morar. Tem faculdades particulares em cidades grandes, tem cidade pequena, tem todos os tipos. Então, essa é uma coisa que você tem que pensar, especialmente quando você está escolhendo um particular. E se você está escolhendo um público, você tem que tomar cuidado que só porque a faculdade é grande não quer dizer que você está indo numa região metropolitana grande. Você vai, de repente, morar numa cidade pequena. A grande diferença entre público e particular, como no Brasil, seria o preço. Então, os faculdades públicos, na verdade, eles diferenciam o preço. Então, em geral, são mais baratos que a faculdade particular. Mas se você é residente do estado, aí você recebe um desconto. O que quer dizer residente do estado? Uma família que mora algum tempo no estado e paga imposto estadual, o estado vai considerar essa família elegível para receber um desconto se você quer ir nas faculdades do próprio estado. Por exemplo, você vai pagar tipo entre 7 mil e 12 mil dólares para a mensalidade ou tuition da faculdade público se você é morador do estado. Se você não é morador do estado, se você é não residente, aí o preço já sobe para 17 a 40 mil dólares, dependendo da região. E o particular varia muito também. Assim, os particulares mais baratos, de repente você paga 20 mil por ano, e os mais caros por volta de 57 mil dólares por ano. Esses preços que eu falei aqui são só para mensalidade, mas assim, o preço anual que você paga para as aulas. Aí, claro que você tem que pagar moradia, alojamento e comida também. Normalmente o preço disso não varia tanto entre faculdades, também não muda muito entre faculdade público e particular. Você vai pagar por volta de 10 mil dólares para alojamento e comida de um ano, independente da faculdade, né? Tem uma pequena variação dependendo da faculdade, né? Aí, uma coisa que você vai sentir no filosofia da escola, especialmente no primeiro ano, você vai sentir o fato que as escolas públicas dos Estados Unidos, eles já ficam cheios com os próprios residentes do estado que querem ir na faculdade bom e barato. Então, eles não têm vaga sobrando. Eles têm que aceitar todos os alunos daquele estado que comprem algum certo mínimo de nota e SAT, essas coisas. Então, às vezes eles até pegam aluno que de repente eles não querem, mas eles têm que aceitar por causa do lei ou da regra deles, né? Então, assim, uma coisa que acontece é que às vezes tem aluno que não é tão bem preparado para entrar numa faculdade público, e aí, durante o primeiro ano, a faculdade está tentando descobrir quem não deve estar lá. Então, assim, eles fazem coisa, tipo, mesmo se seu major não tem nada a ver com aprender uma segunda linguagem, às vezes eles vão falar que você tem que aprender uma segunda linguagem, porque essa é uma coisa que às vezes um aluno que não é preparado, ele acaba não conseguindo passar isso. Às vezes eles colocam exigências sobre uma nota de inglês, assim, na redação, esse tipo de coisa. Tipo, para engenharia, eles vão mandar você fazer, tipo, cálculo no primeiro semestre, química no primeiro semestre, e eles fazem essas aulas bem rigorosas para ver realmente quem que aguenta. Então, assim, especialmente numa faculdade pública, assim, você vai ver que um dos objetivos do primeiro ano é para meio testar o aluno para ver se ele deve estar lá.
Então, de repente, tem menos suporte da faculdade que eles vão ir oferecendo. Assim, você vai ter que brigar assim para ter seus direitos de tutoring ou de ajuda, o horário com o professor, esse tipo de coisa, né? Um, então, outra coisa é que como essas faculdades públicas têm muito aluno e todos os alunos fazem a mesma aula no primeiro ano, no primeiro ano, de repente, você tem muito aula de auditório, que assim tem centenas de alunos ou de repente quase 1.000 alunos na mesma sala, que claro que seria tipo um tipo de teatro, um auditório. O professor de repente está usando o microfone. Claro que você não vai conseguir perguntar nada nessa aula, porque, assim, imagina se todo mundo ficasse perguntando coisa numa aula de auditório, né? Aí você vai ter outras aulas, assim, durante a semana, que meio acompanha o que o professor está ensinando, mas é ensinado pelo aluno de pós-graduação, não pelo doutorado, pelo, tipo, aluno de mestrado, de repente aluno de doutorado, mas normalmente é mais de mestrado, às vezes é estrangeiro, porque assim um, tem muito aluno de pós-graduação estrangeiro nos Estados Unidos, de repente eles não falam bem inglês, então tem essas dificuldades, né, assim, numa faculdade pública no primeiro ano. Numa faculdade particular, então, normalmente não vai ter essas aulas de auditório, mas, assim, em alguns programas como engenharia, como eu fiz, eu fui numa escola de engenharia menor, mas, assim, como, assim, 2/3 da faculdade era alunos de engenharia, todo mundo estudava química no primeiro ano, cálculo no primeiro ano, física no primeiro ano, então essas aulas que todo mundo fazia normalmente era meio grande, assim, pequeno auditório, química era um auditório bem grande, então era meio semelhante com o tratamento de escola pública. Então, dependendo do major que você vai fazer, de repente você vai ter aulas de auditório independente da faculdade que você vai. Mas se você vai num público, com certeza você vai ter algumas aulas bem grandes assim. Numa escola particular, numa faculdade particular, provavelmente eles estão querendo mais segurar você como aluno. Eles não querem perder você uma vez que você entrou, você está pagando a mensalidade, eles gostaram de você, eles aceitaram você, eles não querem perder você. Então, eles vão estar bem mais proativos do lado deles de dar suporte a você para você ter sucesso lá. Tipo tutoring, ou assim, horário com o professor, ou assim, seu advisor vai estar assim de olho em você. Muitas faculdades falaram que assim, se você perde a aula, o professor vai mandar um mensagem para você, ver se estava tudo bem. Eles não deixam você ficar perdido lá, enquanto de repente numa faculdade pública nunca vai acontecer isso, né? A maioria dos tours de faculdade particular que eu fiz com meu filho, uma coisa que todos os menores falaram é que, ó, aqui o professor vai dar um número de celular para você. Então, assim, se você vai no tour e eles falam isso, você sabe que é mais íntimo, que o professor vai dar o número de celular dele para todos os alunos. É claro que ele não vai fazer isso se ele ensina uma aula de auditório, né? Os professores também numa escola particular de repente está mais acessível. De repente, se você está num college em vez de university, eles nem precisam preocupar sobre alunos de pós-graduação, podem focar mais em você, então mais atenção ainda do professor, né? Então, assim, a experiência que eu tive é que eu podia falar com o professor assim no office hours dele 2 vezes por semana, se eu quisesse, e normalmente não tinha ninguém lá. Outra coisa para considerar quando você está escolhendo público e particular é que o público é tão grande que ele tem praticamente tudo. Então, qualquer coisa que você quer estudar, a faculdade pública provavelmente tem aquela major, aquela área de estudo. Enquanto ao particular,
é menor. Então, como ele só tem, sei lá, 1.000 alunos, 2.000 alunos, 4.000 alunos, impossível ele ter todos os programas. Então, normalmente uma faculdade particular tem algum foco, tem alguma especialização. Ou ele é um tipo liberal arts college, que ele é mais assim para quem, assim, aquela faculdade clássico que você vai lá, você estuda literatura, você estuda ah, ciência, você estuda história, não sei o que, você gasta assim 2 anos assim só estudando essas matérias clássicas, né, antes que você comece a especializar em alguma coisa, né? Então, assim, particular é assim. Então, se você sabe que você vai estudar A, B ou C, aí de repente você pode pesquisar e ver assim quais faculdades particulares que eu posso estudar A, B ou C lá naquela faculdade. Aí se você muda de ideia e você sabe que vai mudar de A para B, aí tá tudo bem, porque a faculdade tem, né? Mas se você não tem nenhuma ideia do que você vai estudar, ou se as possibilidades que você vai estudar são muito diferentes, aí de repente é bom assim uma escola muito grande, porque aí você pode sem mudar de faculdade, que é um grande transtorno. ah, Você pode assim mudar a área de estudo facilmente, porque tem quase tudo na faculdade. De repente você vai perder um semestre ou um ano, mas pelo menos você não precisa repetir tudo de novo, assim, procurar outra faculdade, ver se seus créditos vão transferir, etc. Então, se você sabe mais ou menos o que você vai estudar, ver assim as faculdades que você está vendo, ver se tem sua primeira opção de área de estudo, ver se tem a segunda opção, ver se tem o terceiro. Se tiver tudo, aí é uma razão de escolher aquela faculdade, né? Porque aí você está liberado de ah, mudar a sua ideia depois que você chega lá, né? Você vai começar a ver as diferenças entre a filosofia da escola, o tipo da escola, pela visita já. O primeiro tour que você faz, assim, quando você faz um tour no público, ele tem o mesmo tipo de tour, normalmente está dado pelo um aluno da faculdade, mas assim, eles estão lá fazendo assim, tentando dar tour para muito perspectivo aluno. Deve ter, tipo, milhares de alunos que fazem tour lá. Então, assim, eles não vão ficar, assim, segurando a mão e no final do tour falar, vamos todo mundo conversar com alguém do admissions, não sei o quê. Não, assim, você chega lá, você vai fazer o tour, aí tchau. Às vezes eles vão falar, se você tiver dúvida, eu vou pegar seu nome e ver se tem alguém disponível para falar com você. Aí você fala com alguém que, assim, um administrador que trabalha no admissions office que tenta matar suas dúvidas o mais possível, né? Enquanto num particular, se você normalmente, mesmo se você não tem dúvida, eles vão pedir para alguém do admissions office falar com você, pega seu nome, a pessoa vai tentar assim falar mais em detalhes sobre assim a área de estudo que você quer fazer. E se você fala antecipadamente assim qual área de estudo você está interessado, tipo, meu filho estava interessado em música, assim, muitas vezes eles chamam alguém especial só para encontrar com o perspectivo aluno depois do tour para falar sobre aquela área de estudo. Então, assim, o tratamento de uma escola particular, como eles têm volumes de alunos bem menor, também é diferenciado. Eles vão dar mais atenção para você e esse já é assim o começo do nível de atenção elevado que eles vão te dar assim durante assim todos os anos, né? Então esse tratamento já começa no primeiro dia que você conhece a faculdade, você já vai sentir a diferença. Então eu acho bom assim escolher alguns públicos, alguns particulares, faz o tour de todos e você vai sentir já a diferença entre os dois, né? Assim,
Quando meu filho foi para a faculdade dele, que é um particular, já era bem personalizado, assim, até assim do orientation. Eles tinham um orientation especial para aluno internacional, tinha eventos para os pais. Eles nunca iam fazer isso numa faculdade pública, assim, evento para o pai do aluno que está entrando, né? Um, Deixa eu ver, bolsas. Outra coisa que é bem diferente, assim, nós já mostramos assim a grande diferença de preço entre os públicos e os particulares, né? Só que assim, o público ele já é um preço assim razoável. Eu não diria que é barato, mas assim, comparado com o resto das faculdades dos Estados Unidos, é um preço bom. Então, ele não dá assim muito desconto além disso, né? De repente, para os americanos, alunos bons, eles conseguem bolsa em cima disso, né? Mas para estrangeiro ganhar bolsa para estudar numa faculdade pública é meio difícil, porque assim o preço já está assim barato para todo mundo, né? Então a filosofia do público faz o mais barato possível para todo mundo que estuda lá. A filosofia de um particular é fazer barato para quem eles realmente queiram que estude lá. Então, assim, os bons alunos pagam preço menor do que os alunos médios e alunos não diferenciados, né? Os alunos que entrou raspando, eles não vão ter nenhum desconto, né? Assim, eu nem vou falar sobre o que o americano chama financial aid. Financial aid é um ajuda de custo do governo americano que é dado pelo governo e também pela própria faculdade para os alunos que tá num nível de pobreza que merece assim uma ajudinha para ir na escola que eles querem. Hoje em dia, muito desse ajuste de custo é empréstimo, não é assim bolsa. Então, assim, esse é um grande problema agora nos Estados Unidos, que tem muito americano que foi para a faculdade caro, pegou um monte de empréstimo e ele fica endividado do começo, assim, nem comprou casa ainda, já tem uma dívida como se fosse assim uma casa. Então aí eles demoram muito para sair da casa dos pais, de repente demora muito de repente para casar e comprar a primeira casa por causa desses empréstimos, né? Mas assim, tirando fora essa parte, então nós estamos vendo bolsas acadêmicos, né? Assim, não vendo assim quanto dinheiro sua família tem, se você está capaz de pagar a faculdade, eles só estão vendo suas notas, sua nota de SAT. Até que assim tem muita faculdade que dá bolsa se você é músico, assim, mesmo se você não vai estudar música, se você vai participar no programa de música de lá, tipo tocar no orquestra ou assim grupos de cantar ou alguma coisa assim, às vezes você já ganha $500 fazendo isso, né? Um, Só tendo IB Diploma, às vezes você ganha $1.000 de desconto a cada ano, né? Então, assim, basicamente, assim, qualquer coisa acadêmico tem potencial de aumentar o dinheiro que eles vão te dar de desconto do mensalidade de lá. Então, assim, essa diferença em particular em público. Então, assim, às vezes, se você vai no particular que realmente quer você, aí o custo do particular vai ficar mais baixo do que o custo do público no residencial. Porque você viu, né? No residencial público, ele pode custar $30.000. E assim, às vezes com a bolsa, o particular vai acabar custando, sei lá, 15 mil. Então, assim, é difícil um particular com bolsa competir com um público de residente, né? Que é tipo $7.000, $12.000, isso ficou muito barato. Mas se está competindo com o público no residencial, aí por volta de 20 mil, às vezes 30 mil, aí o particular com bolsa às vezes fica bem mais em conta, né? Então, não deve pensar que, só porque o preço
o preço sem desconto, o público parece menor, não assume que o público vai ser mais barato para você. Então, nesse último slide, eu só queria falar sobre uma coisa de bolsa para faculdade pública que eu descobri quando eu estava pesquisando faculdades para meu filho. Isso eu acho muito legal, é para brasileiros e assim alunos de América Latina. Eu não sei porquê, mas a Flórida, estado de Flórida, eles fizeram essa parceria ou assim programa especial para dar assim bolsa para quem é da América Latina, para as faculdades estaduais da Flórida. E basicamente, se você ganha uma bolsa do estado, ah, além de dar o bolso para você, pode ser uma bolsa bem pequena. ah, você também ganha o direito de pagar a mensalidade residente à Flórida. Então você paga tipo milhares de dólares menos, né? Então, por exemplo, uma das faculdades, essa University of South Florida aqui, uh, o, o mensalidade anual dele para quem é da Flórida é $7.000. É muito barato. É tipo basicamente $600 por mês, né? Um, essa é tão barato que americano poderia pagar do salário dele, né? Ele nem precisaria guardar o dinheiro antes, ele pode já, assim, ir na faculdade pagando de um salário do trabalho dele, né? Eu tô falando o pai, né? O filho não vai conseguir trabalhar 40 horas por semana enquanto ele está fazendo faculdade, mas assim, se um pai está pagando a faculdade do filho, dá para pagar $600 assim do mês, assim, do bolso, né? Se o filho está morando em casa, né? Então essa é uma mensalidade assim bem barato depois que você paga o taxa residencial de 7 mil. Se você está de fora, aí de repente você está pagando mais 10 mil de alojamento ou moradia, né? Aí, além disso, você vai ter algumas bolsas, assim, acadêmicas, sei lá, $500, $1.000, então reduz mais ainda. Então, meu filho acabou não fazendo porque esse programa não aplica, dependendo do faculdade, eles não aplicam esse desconto para quem tem dupla nacionalidade. Então, como meu filho tinha, aí ele não tinha direito de ter esse bolsa. Então, não era mais barato para ele ir nessa faculdade pública. Mas se você é brasileiro ou de algum país da América Latina e você está pensando que seria muito caro estudar nos Estados Unidos, você pode ver assim essas três faculdades aqui, University of South Florida, University of North Florida e Florida Gulf Coast University. Eles facilitam bastante assim o application para receber esse bolsa de América Latina. As outras faculdades da Flórida, eu não sei se é fácil conseguir ou não, porque assim é muito mais difícil achar informação no website deles. Então eu não sei se eles, tipo University of Florida ou Florida State University, os maiores, eu não sei se eles fazem costumes de tentar dar essa bolsa para os Latin Americans. Eu não vi assim muita facilidade pelo site. Mas se você tiver interesse nessas bolsas, eu vou mencionar isso também em alguma outro vídeo que eu faço nas próximas semanas.